E aí? E aí, rapaz, como é que tá? Eu tô bem, e você? Tudo ótimo. Cara, muitas, muitas movimentações interessantíssimas e preocupantes, como sempre, essa semana. Cara, essa semana eu vi tanta coisa que eu fiquei saturado. E aí, por um momento, eu quis desistir de tudo. Não me matar, assim. Quis desistir de entender o mundo e falei lá, puta, foda-se, eu vou parar de acompanhar tudo isso. Mas a gente não consegue, né? Aham, E aí, assim, o quanto essa conversa que a gente tem me faz bem, porque aí eu simplesmente posso fechar os olhos a todas as notícias, todo o ruído e, e ter uma conversa que faz sentido, assim, no fim de semana. Isso me ajuda bastante. sim. Vou dar o meu melhor. Começando Vamos lá. pra gente desmistificar aquela bomba que eu joguei no seu colo sobre o Erdogan. Sim, vamos lá. Cara, aquilo ali não foi o que aconteceu de fato. Em minha defesa, Al Jazeera caiu, CNN caiu, todo mundo caiu no boato que virou notícia. Que eu vi um monte de milico daqui do Brasil que eu acompanho compartilhando, vi Hum, jornal de direita, jornal de esquerda, jornal de fora, só não vi chinês, sim, para variar, aham, né? aham. Só os orientais não caíram, mas eu não sei se foi o ruído de propósito que a Turquia começou a soltar isso, se foi oficial do governo ou se foi alguma intriga da oposição. Mas o que aconteceu? O Erdogan passou mal durante uma entrevista que ele estava dando a um jornal qualquer na Turquia, e aí passou horas sem se pronunciar. Nada do governo, nada da oposição, nada de políticos, e aí começaram os boatos a circular, De que ele dizendo tinha que morrido. Erdogan está infartando, Aham. tá infartando, tá internado em estado grave. Um monte de jornal começou a replicar isso, eu tomei como verdade, porque, né, todo mundo tomou. E aí, eu acho que umas 15 horas depois, 20 horas depois, eu estava até dormindo. Ele apareceu falando com Putin em uma live, assim, Uhum. abertamente transmitindo para a população. E nada acontece feijoada. Parece que o cara tá bem. Eu não sei se ele tá bem 100% de fato, porque ele tava fazendo poucas aparições, mas sei lá. Isso meio igual o cara, o chinês da AliExpress. Então, Sim. aí aparece no evento, finge que nada aconteceu, sorri pra todo mundo. Entendi. Sobre as alegações de que ele estava internado em estado grave, agora, recentemente, disseram a, a Casa Civil, né, a mídia oficial do governo, a comunicação oficial do governo, desmentiu tudo, falou que nada disso aconteceu, mas a verdade ninguém saberá. É Alibaba, né? E Eu falei merda aqui. Desculpa. não, você falou AliExpress, é a mesma coisa, pô. É, eu É que ele falei. tem outro nome aqui. Uhum. É, mas ainda sobre a Turquia, muito se discute se a Turquia é de fato uma democracia ou não, porque o Erdogan está no poder há tanto tempo e vai ter eleição na semana que vem, por que é que não. Por E que é aí todo mundo já que. sabe que ele já vai ganhar? Assim, mais ou menos, né? Nas pesquisas, pelo menos do lado ocidental, eu não consigo ver pesquisa do outro lado, não sei porquê. Mas é porque assim, eu só vejo divulgado em jornal francês, no Euronews. Aí Uhum. não dá para tomar como verdade. Mas esses jornais estão dizendo que a oposição está ganhando. Mas assim, por que é que eu não considero a Turquia uma democracia? Porque não tem liberdade de imprensa, já assumiram pessoas da oposição, sumiços misteriosos à la Rússia. Então eu acho que é uma oposição permitida. Uhum. E, mesmo quando o Erdogan não ganha, ele tem uma maioria absoluta no parlamento e o país continua fazendo o que ele quer. Uhum. E a última dele hoje, a última como foi demonstração de força, pouco antes de eu entrar aqui, eu dei uma procurada no Twitter para ver o que estavam falando dele. E ele estava em rede nacional passando um comunicado oficial que tinha acabado de matar um líder do Estado Islâmico, Daesh. Então, eu acho que tudo que aconteceu essa semana na Turquia, tipo assim, todas as atenções foram voltadas para lá. Uhum. Muitas discussões sobre se aquilo é democracia ou não, falou muito de governança, de oposição.
e da situação do Erdogan. Eu acredito que tenha sido uma estratégia do falem mal, falem bem, mas falem de mim, pro Erdogan ganhar a eleição, para voltar todas as atenções para a Turquia. E terminou hoje com uma demonstração de força, né? Então, Faz mais um. sentido. E como que tá a posição dele em relação à OTAN? Como que tá a posição da Turquia dentro da OTAN? Eu falei que ele estava conversando com o Putin, né? E estavam aos sorrisos, estavam dando tchauzinho, tava uma reunião bem amistosa. Eu acho que isso também faz parte, isso também contribui para a rejeição dele lá, porque a Turquia não tem e não pode ter uma posição clara suficiente no conflito que tem hoje, certo? Eles não podem se indispor com a Rússia, porque caso a Rússia ganhe, a Turquia vai ser dada como inimiga, e eles não podem se indispor completamente com o Ocidente porque eles fazem parte da OTAN. Então eles não podem simplesmente comprar uma briga abertamente com os Estados Unidos. E essa falta de posição clara do líder irrita a população, irrita a oposição, irrita todo mundo. Então eu acho que é dúbia. O Erdogan tá fazendo o jogo que ele tem que fazer. Ele chuta para os dois lados. Na verdade, é quem mais aparece, porque quem mais é colocado em sinuca de bico e mais tem habilidade para sair, né? Sim. Hoje em dia. Ele não foi colocado lá à toa. Ele pediu para estar ali e ele tem talento, muito talento, para estar ali há tanto tempo e tal. Teve a crise que aconteceu com essa questão dos terremotos também. Minou um pouco a popularidade dele, mas é isso. Eu acho que ele faz muito bem o papel dele. Isso que fique bem claro, não é a defesa do Erdogan, tá? Eu só tô falando do talento político do cara. A gente tem que reconhecer. É engraçado, porque a gente... Hoje, pela primeira vez, eu me vi torcendo pro... Desculpa, eu acho que você organizou assim as tuas ideias para dispor numa certa ordem, mas eu tava vendo hoje no mundo militar e os caras estavam falando do grupo Wagner e dos ruídos ali de ruptura que eles estão tendo, e pela primeira vez eu me vi torcendo para que aquele ruído fosse verdade. Eu falei, puta, cara, talvez fosse uma maneira de terminar com essa porra dessa guerra, né? Mas aí depois eu parei pra pensar, falei, não posso ser inocente, assim, o mundo não é fácil desse jeito que eu tô pensando. Mas, sim, exatamente. E aí eu falei, mas eu preciso contar isso, né, porque do jeito que a gente coloca as notícias aqui, dá a impressão às vezes que a gente tá torcendo pro Putin e a gente tá torcendo porque isso acabe, né, e eu fico olhando pra um negócio, pra uma chance do negócio acabar, eu falei, cara, talvez se esse grupo de fato rompesse com a Rússia, a gente teria um fim do conflito desastroso para a Rússia e mais próximo. E aí eu lembrei da China, lembrei do pouco que eu sei a respeito disso. Eu falei, não, eu acho que é ruído, sabe? Não depende tanto assim do Putin quanto parece, né? Não depende tanto assim do Putin e do chefe do grupo Wagner, né? Não é do jeito que a gente quer, assim, o Lula tudo pode, só não pode mais por causa do Bolsonaro. Ou o contrário, tipo, não sim, tá fechado em duas pessoas extremamente poderosas, assim, né? É muito interesse, muito interesse. Sim, eu coloquei aquilo ali de pegadinha mesmo, não é exatamente o que tá escrito, não. A gente vai chegar lá. Você colocou na pauta, desculpa, eu nem li. Eu coloquei, tá ali, ó, Wagner demonstra insatisfação com o governo russo, aí a gente explica sobre depois. Beleza, a gente chega lá. Ainda no Oriente Médio tivemos tensões no espaço aéreo da Síria. Cara, essa semana foi só trucada, sabe, a ameaça de OTAN contra a Rússia, de OTAN contra a China, mas sempre colocando os outros na frente, né, nunca os Estados Unidos de fato. Mas o que aconteceu na Síria foi engraçado porque os pilotos de bases militares americanas que estão lá contra a vontade da Síria e russas que estão lá e a Síria finge que não vê, os pilotos estavam se xingando via rádio, pilotos americanos e russos. Então é o tipo de coisa que pode começar de fato uma guerra ou um novo conflito ali, entendeu? Caralho. Isso aconteceu. Logo após isso, o Irã foi bombardeado, não foi por militares americanos.
tem toda a cara de Israel isso, porque foram drones e ninguém assumiu a autoria, e Israel estava ameaçando o Irã aos 4 ventos na semana passada. Então, tudo indica, né? Só ligar os pontinhos. O Irã foi atacado em diversos pontos. Pelo que eu entendi, foram todos militares, foram guarnições, estoque de munição, esse tipo de coisa. E alguns pontos que a gente não dá para saber se era o programa nuclear iraniano. Não sei se ele foi comprometido com esses ataques ou se eles estiveram nos alvos. E, para além disso, teve o Sudão, atualizando o pessoal da Guerra Civil, que começou na semana retrasada. O Sudão parece que está completamente fora de controle. Os aviões que estavam vindo da OTAN não chegaram a entrar em conflito lá. Por isso que eu falei que tem toda aquela capacidade de fazer um estrago. Sim. Não sei para onde eles foram, não fiquei acompanhando isso, achei menos importante. Mas justamente porque eles não chegaram às vias de fato. O Sudão tem guerra civil, hoje tocaram fogo no Banco Central. E uma movimentação interessante que eu coloquei aqui para a gente pontuar foi a demonstração da cooperação entre Irã e Arábia Saudita. Porque na semana passada, logo quando estourou, a OTAN, principalmente os ingleses que tinham militares ali, tinham militares instalados no Sudão, eles estavam colocando todos os civis para fora, todos os países da cooperação, França, Inglaterra, todo mundo que tinha embaixada da OTAN, estava sendo levado pelos ingleses para a própria segurança das pessoas. E hoje os sauditas estavam tirando iranianos, fazendo o mesmo gesto, mas já simbolizando a cooperação entre eles, né? Que eles estão dialogando e estão agindo em conjunto diretamente. Isso é muito mais para passar uma mensagem para o mundo do que para salvar as pessoas de fato. Exato, não é para salvar as pessoas, é um ato diplomático ali, né? Sim. Nós aqui do Oriente Médio estamos mais unidos do que nunca. Parem de mexer com a gente. Vai dar merda se vocês continuarem. É isso que foi passado. Então vamos lá pro ponto que você puxou. Conflito entre Rússia e Ucrânia. Cara, eu tô com medo disso daqui. Sim, eu tô virando um seguidor casual de notícia e me desesperando indevidamente à toa com umas coisas que não tem nada a ver, ou o negócio tá crítico ali mesmo? Cara, eu já adianto que não adianta ficar nervoso, não adianta ficar explodindo, que a gente não é chefe de estado, a gente não é jornalista, É que assim, eu me questionei esses dias. Às vezes eu acho que eu sei tanto, e depois eu olho e acho que eu sei tão pouco. E aí eu tava vendo o que tava acontecendo na Crimeia e as afirmações a respeito daquilo, e eu falei, cara, será que isso tudo pode virar uma coisa descontrolada mesmo, ou eu tô viajando e tô enxergando a coisa pior do que é de fato? Cara, eu tenho alguma coisa pra te passar, mas eu não sei se vai ajudar ou atrapalhar, mas vamos lá. Porque qual é a conclusão que a gente pode tirar? Nenhuma. Também não sei. Então eu tô certo de achar que eu não sei nada. Eu acho que é melhor por aí mesmo. Porque as duas hipóteses são reais. O Zelensky pode tentar uma nova ofensiva e bater de cara na parede de gelo, como todo mundo bateu, e tomara que o conflito acabe por ali. Ele pode desistir e instaurar um novo governo, sei lá, uma eleição nova com um candidato pró-Putin, um candidato pró-OTAN, sei lá o que pode acontecer. Tô especulando qualquer coisa aqui. Eu confesso aqui pra galera que de vez em quando eu fico pensando assim, o Zelensky ele podia fazer uma cagada tão grande, mas tão grande, que a solução fosse tirar ele. Mas eu não queria que fosse um ataque massivo e único para recuperação de território na Rússia, porque isso ia custar a vida de muito mais gente do que já custou até agora. E isso seria devastador assim, para a população e mudaria completamente o futuro de todo esse povo. E eu não queria que fosse desse jeito, sabe? Eu queria que arrumassem uma outra maneira
de simplesmente trocar o governo e pelo menos a coisa ficar num impasse em que volte a ser de novo cena doida de entrar aqui. O mundo ele poderia voltar para isso, né? Então poderia ficar parte da Ucrânia subjugada, mais pacificada, e vivendo... E assim, cara, viver vencido é ruim, mas viver bombardeado é pior, eu acho. Eu também acho. A Alemanha viveu vencida e tá mandando na União Europeia hoje. Exato. Então, assim, cara... Foda. Eu fico imaginando se os caras estivessem há um ano escutando uma pessoa diferente falando, não, o importante é a gente sobreviver, o importante é a gente se abraçar e não esquecer das nossas raízes, vão chamar a gente de Rússia, mas aqui é a Ucrânia e a nossa cultura vai continuar viva e a gente vai falar ucraniano toda vez que a gente se encontrar, mas a gente vai parar de morrer, de levar bomba, de levar tiro. E não é o que vai acontecer tão cedo. E não é porque as pessoas não queiram, né? É porque as pessoas, elas não entendem o que elas querem de verdade e elas acreditam que elas querem o que o chefe delas está dizendo que elas querem. Sim, e aí você me lembra de onde tudo começou, né? Na Revolução do Maidan, que muitas pessoas aderiram ao discurso que era conveniente à classe política pró-OTAN, de começar uma revolução e derrubar o governo pró-Putin, assim, sem levar em consideração que podemos estar começando uma guerra com a Rússia. Tipo, não eles de fato começando uma guerra com a Rússia, porque começar a guerra com a Rússia significa declarar guerra à Rússia, mas eles estão criando todos os cenários para isso, né? Sim, mas é uma provocação muito grande para a Rússia começar uma guerra contra você. Exato. Então... é isso. Eu acho muito engraçado a ordem como aconteceram os fatos aqui, porque ficou muito claro que o Zelensky estava brincando com fogo e parece que ele está disposto mesmo a comprar essa briga. Cara, eu fico escutando o ucraniano falar que quer morrer pelo país e aí eu me pergunto assim, será que bolsonarista quer que feche STF mesmo? Tô falando do ano passado, assim. Será que é isso mesmo que o cara quer? O cara não sabe nem que porra é essa. Ele vem falar que ele sabe o que quer, o caralho que sabe o que quer. Ele tá reproduzindo o que ele vê na televisão, os caras que ele confia falando, não sabe nem que... Ele quer que a situação dele melhore, o ucraniano quer que a situação dele melhore, cara. Sim. É foda. Sim. Mas é isso, cara. É o que tá posto. O Putin disse que não solta Crimeia sem um conflito nuclear. Então, e provavelmente o primeiro alvo de todos vai ser Kiev. Já que Crimeia é Rússia, se você jogar o OTAN na Crimeia, então é Terceira Guerra Mundial e bomba atômica em Kiev, né? Sim, e o Zelensky tá dizendo que lá é justamente onde vai ser não sei se é a primeira ou a segunda ofensiva, porque ele falou Donbás e Crimeia. Então, mas o que é que dá pra tirar disso? Isso também pode não isso pode também não querer dizer nada. Isso também pode ser um blefe, você acha? Pode. Eu prefiro que seja. Tomara que seja, né? Entendeu, né? Porque, tipo assim, a Rússia dizer, eu vou te dar uma bomba na cabeça se você fizer isso. Aí você vai dizer, eu vou fazer isso mesmo. Eu sou esse cara, eu vou bater no peito e vou fazer essa idiotice sabendo que eu sem bomba nuclear e a Rússia com bomba nuclear, eu vou provocar mesmo. Eu quero que seja uma idiotice. Pra vocês entenderem mais ou menos o que está acontecendo, quem ataca primeiro sempre se fode. Então, o cara que desde sempre, desde que guerra existe, assim. Então, você vai pra cima de um castelo, os caras estão lá tacando flecha, estão tacando óleo quente, estão tacando... A gravidade das flechas faz com que as flechas da defesa cheguem muito mais forte do que a que você está disparando lá de baixo. Então, no desembarque da Normandia aqui também é a mesma coisa, porque a sua linha de frente ela é devastada, então... E hoje, do jeito que a gente está, você tem ataques aéreos acontecendo de tanque, só que quem está com o território conquistado, ele identifica o alvo com mais facilidade e ele metralha esse alvo com muito mais facilidade. Então o que a gente está vendo a Rússia ela teve toda a disposição de entrar aqui e conquistar todo esse território. Então ela fez um movimento em que ela deu a cara a tapa e perdeu muita gente e muitas vidas foram perdidas nesse processo.
E agora eles têm esse território, eles têm essa faixa aqui de baixo. E o que a Ucrânia está falando todo dia é a gente vai recuperar esse território. Ou seja, como se não bastasse a guerra de trincheira, porque se todo mundo tem bomba atômica, então ninguém pode usar, então a gente está na Primeira e Segunda Guerra Mundial. A gente está numa guerra de trincheira que todo mundo batalhando e se respeitando. Agora o que a Ucrânia está dizendo é a gente vai mostrar para esses caras que eles não são de nada. E a gente vai recuperar esse território que eles conquistaram da gente. Então eles deixam de ser o lado que defende e que teoricamente sofre menos baixas e eles vão fazer um ataque. Só que esse ataque não vai ser assim com 2% dos soldados. Vai mandar todo mundo. Vai todo mundo. E aí todo mundo morre e acabou a Ucrânia. É isso que querem? Não. Como que... É muito... E assim, as pessoas elas jogam e decidem como se elas estivessem jogando War. E na verdade elas estão falando da imensa maioria dos ucranianos em idade militar. Perfeito. Mas aí a gente lembra da dissuasão. O principal fator da guerra, da arte da guerra, é a enganação. É justamente porque eu acho que talvez isso não seja exatamente o que o Zelensky vai fazer. E também... tipo assim, eu acho que não vai ser todo mundo e talvez não seja nesse mesmo lugar. Porque Entendi. Você falou do tabuleiro de War. Muita coisa que a gente faz na nossa jogatina acontece coisa do tipo, eu tô... de fato, tá todo mundo vendo que eu tô em guerra com a pessoa X. Tá aqui dividindo o território comigo entre Rússia e Ucrânia, mais ou menos. Aí, só que eu tenho outra fronteira lá na Europa, com a Inglaterra pra Islândia. E aí eu tô só defendendo, né? A outra pessoa que tá vindo lá da Islândia tá perguntando, e essas tropas que você tá colocando na Inglaterra é o quê? Não, eu falo, não, é só muro isso aí. Só muro, tô colocando tropa aqui, mas eu não quero dizer nada, só porque você tá aí também, pô. E aí de repente eu fico ameaçando o cara na minha fronteira aqui perto da Rússia, e quando o outro menos espera, quando ele esquece daquele território lá, eu vou lá e tomo. E começa a invadir a América do Norte inteira. Entendeu? Então eu acho que pode ser isso. Pode ser o Zelensky atacou posições dentro da Rússia e atacou o maior reservatório de combustível que a Rússia tem próximo da guerra, que é justamente no porto de Sebastopol. Então o Zelensky pode estar dizendo, eu vou tomar o Donbás e vou tomar a Crimeia, quando na verdade ele vai invadir uma cidade russa que está desguarnecida. Entendeu? E aí vai dizer, eu só saio daqui quando você sair do Donbás. Pode ser. Não dá pra descartar. Entendeu? Entendi. A mesma coisa o Grupo Wagner, que você estava falando daquela notícia lá. Publicamente, o líder do Grupo Wagner está brigando com Putin. Isso pode ser, eles estão brigando de fato, a oligarquia que o Putin não matou está brigando dentro do território para derrubar ele. Como é completamente fechado, a mídia fechada, controlada, não dá para saber o que está acontecendo de fato. E é todo mundo radical. Pode ser isso. Mas também pode ser uma estratégia. Vamos ficar brigando em público, que aí o idiota vem cheio de confiança, e a gente, como está bem unido, ele só vai encontrar mina. Entendeu? Ele vai encontrar o contra-ataque do contra-ataque muito mais violento do que ele espera. E aí a gente vai até Kiev. E moralmente justificável. Olha que incrível seria, né? Porque a gente tava de boa aqui, tudo que a gente queria era isso daqui, mas vocês jogaram uma bomba em cima da gente, olha o meu soldado aqui morrendo. Que absurdo. E aí agora... sim. Exato. Então a gente recebe um monte de informação. A última que eu esqueci de mencionar, o Stoltenberg, que é o líder, é o porta-voz da OTAN, disse que a Ucrânia tem o necessário para realizar a ofensiva, que já chegou 98% de todo o armamento. Só falta colocar os Abrams na linha de frente, que o Abrams é o equipamento mais pesado, então é o que mais demora para chegar. Mas assim, falando, a Ucrânia está pronta para atacar, para fazer a movimentação dela. Onde vai ser? Se vai ser no Donbás, que o Zelensky está falando, se vai ser na Crimeia, que o Zelensky está falando, ou se vai ser no território que o Zelensky não está falando, ninguém sabe. Quem sabe? A Ucrânia está pronta para fazer alguma coisa. Então a gente recebe um monte de informação e não tem ideia do que vai acontecer. E seria muito irresponsável da minha parte eu dizer, eu especular, que vai acontecer alguma coisa, que a Rússia vai perder ou a Ucrânia vai perder. Não faço ideia.
Eu sou ucraniano, não sou russo, não tô lá. E chama atenção até pra mídia responsável que assume lá. Então deixa que eu falo, porque eu não tenho carteirinha do Conselho Regional. Mentira. Eu não sei pensar também. Eu fico olhando pra tudo isso daqui, isso me dá tristeza, mano. É isso, mas eu não diria que passa, mas você se acostuma com isso, mais cedo ou mais tarde. É porque o mundo sempre teve assim, entendeu? A gente passou por um breve período onde... Isso é a natureza humana, né? Então, quando a gente olha para esse comportamento aqui, é a natureza humana com tecnologia. E no nosso futuro vai ser isso daqui mais o GPT. De fato. De fato. Eu espero que no futuro a gente consiga desescalar de novo, né? Porque a gente nasceu no período que tava desescalando. Corta a internet de todo mundo, já era. Sim, mas o que eu quero dizer é que o ressentimento sempre esteve ali. E sim, pronto pra estourar de novo, não à toa, né? Sim, e sabe o que é foda? Agora, nos investimentos, assim, quando eu vejo uma empresa deixando de render dividendo e perdendo lucro, dificilmente eu fico afetado que tem todo mundo que sai vendendo revoltado porque caiu. Eu tento entender o porquê. E aí, das duas, uma. Ou a empresa está colhendo frutos de más decisões do passado e está indo ladeira abaixo, ou ela está consertando dificuldades e desafios que ela encontrou, ela está diminuindo o lucro para se preparar para ter um futuro de carrego mais positivo. Então, na verdade, se é esse segundo cenário, eu não vejo isso como prejuízo, eu vejo como investimento. Então, eu estou deixando de ganhar dinheiro agora, mas a empresa que eu sou acionista, ela vai valer muito mais amanhã, porque tem gestor competente pensando no futuro da empresa, no crescimento dela a longo prazo. Uhum. Então, quando eu me perdi no raciocínio aqui. Eu realmente não estou bem hoje. Mas a gente vê o ressentimento e o quanto hoje, o nosso mundo de hoje, ele é fruto do ressentimento que foi plantado ontem. E olha que engraçado, a gente sabe que a Segunda Guerra foi consequência da Primeira Guerra Mundial. A gente sabe que tudo que aconteceu aí foi consequência da queda da União Soviética e da maneira que aconteceu. A gente sabe que todas as guerras que a gente vê hoje, elas são frutos de injustiças e de ressentimento plantado lá atrás. E o que a gente está fazendo hoje? A gente está plantando mais, ou seja, a gente não tem carrego positivo nenhum. Exato. Por quê? Porque os generais de hoje e as pessoas que mandam no mundo hoje, elas não estão preocupadas em ter um futuro melhor. Os caras estão com 80, 90 anos já. Uhum. Eles querem morrer sabendo que eles eram top servers. E é só isso. É por isso que a gente se fode todo dia no mundo. Por causa desses arrombados. Os caras que querem ser top server. De fato, boa analogia. Cara, já que você puxou pra esse lado, eu coloquei o História do Japão aí no final, mais pra gente comentar sobre aquele vídeo mesmo. E porque eu assisti de novo e fiz várias reflexões, tipo assim, de novo, é engraçado assistir um negócio quando a gente tá estudando, quando a gente tá começando em relações internacionais. Lembrei do vídeo. Eu achei esse vídeo muito bom, porque o menino ele canta com aquela vozinha assim. Sim. É maravilhoso esse vídeo, cara. E eu queria saber o que foi que você pensou assistindo ele, vendo os acontecimentos, ainda mais com o conhecimento que eu consegui passar. Tem umas coisas assim que não estão tão precisas assim, mas a grande, assim, passa, sabe? Não tem nenhuma aberração ali. A história está assim, muito bem contada. Nossa, assistindo aquele vídeo, depois eu quero que você entenda, assim, depois de ter assistido esse vídeo, como que eu me sinto quando as pessoas falam: nossa, você morou no Japão, nossa, eu admiro tanto a cultura de vocês. Vocês são um povo tão evoluído, assim, vocês são um povo tão pacífico. Eu tenho que mostrar esse vídeo pra pessoa que fala isso. Sim. já ouvi você falar disso com alguma revolta algumas vezes. Mas o que é que eu tô pensando nele? Cara, tem alguns trechos, um deles mostra quando o Japão toma as Coreias em 1800 e alguma coisa. Uhum.
já mostra a Rússia levantando uma ferrovia, assim, saindo ali no norte da Coreia do Norte, ali naquela cidade, eu acho que é Dalian. E depois eu fui descobrir que esse Dalian é um mapa do Battlefield que eu jogava, Dalian Plant. É justamente isso aí, que os russos estavam construindo a ferrovia para sair por aí, para conseguir água quente desde aquela época, 1800 e dane-se. Então, antes dessa geração inteira ter nascido, a Rússia já estava a mesma razão pela guerra da Ucrânia, pela tomada da Crimeia, é a mesma desde sempre. 150 anos atrás. Sim. Exato, e aqui em Israel a gente tem um negócio parecido que faz pouco tempo que começou também. Sim, eu acho que a pergunta maior é como é que a gente sai disso, desse ciclo desgraçado. Exato. Porque a paz perpétua de Kant não tá funcionando não, né? Tipo assim, quando todo mundo for democracia, quando tiver livre mercado no mundo inteiro. A gente tem bastante livre mercado, aumentou, mas... Eu fico doente, eu quero morrer com esse povo falando que o problema é a falta de democracia e que com democracia todo mundo deveria em paz. Puta, que imbecilidade do caralho. Tanta gente no Oriente Médio que gritaria no ouvido dessas pessoas: já tentamos! Cara, mas é isso. Para além disso também, eu me atentei a datas de quando o Japão tomou a Coreia, e eu me toquei também de que o Japão tomou em 1894, ou seja, a Coreia não viu a virada do século retrasado para o século passado. Já era Japão, e o Japão ficou em cima por 50 anos. O Japão ganhou a Primeira Guerra já tendo o domínio da Coreia, das Coreias, há mais de 15 anos. Sim. É muito engraçado. Por exemplo, aquele vídeo ele mostra uma coisa muito interessante que... mas eu acho que deixa de passar o seguinte: aqui era todo mundo Bushido é o caminho do samurai, né? Sim. Mas aí é o caminho da espada e é a honra. O caralho que é. Porque o primeiro cara que teve acesso à arma de fogo com pólvora, ele fez um batalhão disso e foi desse jeito que ele conquistou o Japão inteiro. Tem uma parte que é muito engraçada e eu morri de rir do jeito que o cara contou. Aí os caras ficam tretando, aí o cara vai lá e conquista a porra toda. Aí nesse dia ele é traído por um cara e ele é morto. Aí esse outro cara, ele também é traído e é morto no dia seguinte. E aí a treta volta. Mas o Oda Nobunaga, ele é o primeiro cara que tem contato com as armas de fogo e ele fala: puta, isso daqui é bom pra caralho, e ele saiu usando. Claro. E dominou o Japão com isso. E tipo, tinha tropa com espada? Tinha, mas é porque não tinha arma pra todo mundo. Mas os caras que iam na frente, eles iam armados, e quando eles morriam, os caras pegavam a arma dele e continuavam atirando. Por quê? Porque era mais eficiente. Então, nunca foi sobre vamos fazer uma luta justa e que morra com honra e que vença com honra. Nunca foi isso, cara. E aí, assim, depois a tecnologia ela continua avançando. Daqui a pouco o cara tava dando tiro de canhão. Até que chegou um cara lá e falou: não, pera, a gente tá se enfraquecendo aqui. Se a gente ficar se matando aqui, a gente vai ser tomado por alguém de fora. Então, pera, vamos parar com essa porra aqui e vamos fechar o mar. Olha como foi. Sempre foi o interesse pela sobrevivência deles e pelo poder. Porque a hora que eles perceberam que se eles continuassem dando tiro um no outro, eles iam ficar tão enfraquecidos que eles iam ser invadidos e tomados. Aí eles começaram a fechar os muros e falar: a gente não quer ninguém de fora aqui, porque senão a gente vai afundar o navio e vai pegar o que tem dentro pra gente. E aí eles liberaram uma zona de intercâmbio só. E o videozinho ele fala sobre isso também. É bem legal. Sim. Isso me fez lembrar de um episódio de Game of Thrones. Tem uma luta que um cara é bastante desonesto nessa luta, e aí ele ganha, né? Claro. E aí alguém reclama: cara, você ganhou, mas foi muito desonesto isso que você fez, você não lutou com honra. Ele falou: não lutei. Aí ele aponta pro cara que perdeu e fala: ele lutou. Tá aí a honra no que dá, entendeu? Então é isso, é sempre quem tem um porrete vai usar em quem não tem, e não tem o que a gente fazer sobre isso. Sim. E
O que mais? Eu tinha visto uma um coreano reagindo a esse vídeo, né? Eu caí nesse universo de história do Japão e pessoas falando sobre, e eu consumi bastante esse conteúdo essa semana. Então esse coreano estava falando sobre a bandeira de guerra do Japão, que para eles equivale ou é até pior à bandeira alemã da Segunda Guerra. Porque em termos de práticas, né, a gente tem raiva do que a Bélgica fez com o Congo, que o Japão fez com a Coreia, foi mais ou menos isso. Sim. Porque durou as duas guerras, né? Então foi um negócio muito, muito mais pesado pro coreano hoje. Inclusive ele tá o sul-coreano tá se associando no Japão, é muito simbólico. Dá pra ver que eles têm muito mais medo da China hoje, a Coreia democrática de fato, democrática real oficial. A Coreia do Sul tem muito mais medo da China do que ressentimento do Japão hoje, pelo menos, né? E os norte-coreanos continuam bitolados lá. Nossa, se eu pudesse, eu abraçava todo mundo aqui, fazer uma terapia coletiva com todo mundo e tirava. Precisa muito. Cara, né? É um povo infantilizado, cara. É falta de abraço. Eu acho impressionante. Assim, se olhar para uma favela nossa aqui, os caras vivem pior que lá. Mas ver que tem um lugar no mundo desse jeito, onde o país inteiro é feito de pessoas infantilizadas, completamente infantilizadas e prostradas. As pessoas, elas são completamente... Não acho um termo em português agora, mas elas já desistiram da própria vida e elas vão sendo levadas pelos protocolos. E eu acho que 5 minutos de conversa na ferida ali, a pessoa desaba de chorar e pede socorro e quer sair dali. Sim, e engraçado que gera muita revolta também, porque é uma terra fértil, tem saída para o mar, entendeu? Tem alguns recursos naturais. Peraí, só um momento, estão me chamando aqui em casa. Tranquilo. Pronto, continuando. Certo. O que eu tava falando da Coreia, né? Que ela tinha... mas é isso. Fruto de ressentimento e não tem muito o que a gente fazer. E sobre os conflitos novos, a Coreia do Sul deu declarações independentes dos Estados Unidos essa semana, que deixou todo mundo de cabelo em pé, porque eles falaram como se tivessem perdido a paciência. A Coreia do Norte não pode fazer mais nenhum exercício nuclear. Assim que fizerem, já pressupondo que eles não vão obedecer, né, claro. Assim que fizerem, a gente vai começar a pesquisa. E não queremos nem saber. Essa Coreia do Sul falando. E os americanos disseram, não, relaxa, pô. Se tocarem, se a Coreia do Norte relar o dedo em vocês, a gente acaba com o governo da Coreia do Norte. Exatamente. Então acho que a Coreia do Sul tá mais do que certa de começar a pesquisa dela, e é isso. Já devia ter começado, aliás. Devia ter dado ultimato nenhum, não. E eles também fizeram, pra variar, os Estados Unidos trucou com todo mundo em volta, né? Trucou inclusive com Coreia do Sul, Japão, todas aquelas bases militares que são risíveis diante do tamanho da China, mas que ainda assim movimentam a segunda maior força marítima do Mar do Sul da China. Eles fizeram... Sabe o que me deixa triste de olhar para esse mapa aqui? É que quando você olha para a Rota da Seda, que ainda está em desenvolvimento e vai demorar muito ainda para sair alguma coisa dali, e o interesse que você tem de muita gente de parar a China, você tem... Uma das possibilidades da merda é justamente nesse mar aí, né? E que esses países aí sejam usados como proxy. Então, Japão, Coreia, Filipinas, eles vão ser as ferramentas para tentar fazer alguma coisa contra a China. E se não fizerem, e aí não tem, né? Tipo, como sair ileso disso.
Ou você tá do meu lado ou não tá, que lado que você vai tomar, como que vai ser essa dinâmica. E aí eu fico preocupado em entender como que tá essa diplomacia dessa região aí, só que parece que os caras não amadureceram para esse ponto. É claro que deve ter de forma não oficial, mas o que a gente vê nos jornais é as pessoas falando, os países falando assim do medo um do outro, como se isso fosse o maior problema que existisse. Nossa, minha cabeça tá tão bagunçada hoje que eu não tô conseguindo me explicar direito. Todo mundo tá. Eu acho que eu peguei a ideia. Embora você tenha Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, você tem China e você tem 4 países com histórias que se entrelaçam, cada um com seu ressentimento, tudo aí pronto para explodir, mas o mundo é muito mais do que isso daí e tem gente interessada em como que esse mar está sendo usado. Ou seja, o Japão ele pode ser muito pressionado a se comportar da maneira que espera que ele se comporte, porque ele está alinhado ao Ocidente. Todo o mercado dele, ele tá... Bom, acho que eu devo estar falando besteira, porque eu estou pensando num Japão de 20 anos atrás. Mas eu ainda acho ele muito... Ele não é longe disso, não. O Japão não se alinhou com mais ninguém. E eu vejo o Japão muito como Ocidente. E eu fico com medo do Japão ser usado, e a Coreia do Sul serem usados de proxy para tentar controlar esse mar da China aí, e a merda que isso pode dar. Sim, assim, são os 3 focos de que podem ser as frentes de batalha de uma possível terceira guerra. O mar, com certeza, Coreia do Sul, Japão, Taiwan, com certeza. Irã, Israel e a Rússia e Ucrânia, que já começou, né? Mas o Japão, eu acho que é muito difícil de se alinhar ao outro lado agora, deles darem uma virada de chave muito radical, embora eu ache necessário, que acho que por questão de sobrevivência, não é questão moral, não é fazendo juízo de valor, eu também prefiro democracia, etc. O Japão, inclusive, tá no mapa da International Community, que eu mandei o meme semana passada. O Japão faz parte. Exato. E é engraçado porque eu também, pelo pouco que eu conheço do povo lá de hoje, eles se sentem muito mais próximos do Ocidente do que do Oriente, do que China, por exemplo, Coreia. É uns vizinhos de condomínio que você odeia e que você não tem nada a ver, com que você não tem identificação nenhuma. Então todo o interesse do adolescente japonês de intercâmbio, ele tá todo na Europa, nos Estados Unidos. Ele não quer, ele quer conhecer o mundo, mas ele não quer fazer amizade com os vizinhos e se tornar pertencente. Não existe isso na cabeça deles. Então é muito improvável que isso aconteça, embora eu ainda acho que para eles seria melhor assim. A impressão que eu tenho é que eles estão bem satisfeitos com a conjuntura, com o sistema político. Porque eu não vejo grandes revoltas, grandes manifestações, como tem na França, por exemplo. Então, eu acho que eles fazem as eleições deles lá, tem a democracia implantada pelos Estados Unidos. Não é o ideal, mas eles entendem que perderam a guerra e é isso que eles tiveram que submeter, e não tem grandes revoltas assim para ter uma ruptura institucional, nada disso. Eu não vejo o Japão tendo esse tipo de coisa. Então eles estão se investindo muito em defesa e se preparando tardiamente para o conflito. E o que me preocupa nessa demonstração de força é que, de todas as análises que eu vejo, as mais otimistas, dizem que os Estados Unidos têm capacidade, têm vontade de combater nessa frente de batalha, mas que não dura muito tempo. Porque é a China jogando em casa, ela precisa gastar algo próximo de nada para atacar posições ocidentais aí, e os Estados Unidos precisam atravessar o Pacífico. As bases militares não são nem de longe suficientes para combater metade da China, entendeu? Então é isso, é uma demonstração de força, mas assim, apostando que a China não vai dar uma de Rússia
apostando que a China não vai comprar a briga, que não vale a pena para ela, pelo menos ainda. E a das Filipinas que teve foi os Estados Unidos começou a sobrevoar o Estreito de Taiwan como se nada tivesse acontecido, como se a China não tivesse feito bloqueio continental em Taiwan, nada. Passaram lá como se eles estivessem no controle e a China deixou. Aí qual foi a mensagem? Porque a China costuma barrar embarcações vietnamitas, das Filipinas, da Indonésia, que vão ali pro Japão, pra Coreia do Sul, quando passam por ali para abastecer, o que quer que seja. A China costuma procurar problema, manda passar mais longe, manda passar em águas internacionais, dizendo que Taiwan é deles. E ameaçam afundar os navios, inclusive. E o que foi que os Estados Unidos fizeram? Disseram, não, passa aí, pô, ele não vai mexer com você não. Eu tô aqui. Meu Deus. Entendeu? Esse é o medo das Filipinas acreditarem nessa besteira. Meu Deus, eu sei pouquíssimo das Filipinas. Só é um povo, assim, por quem eu tenho muito carinho. Eu ficaria muito é tipo o Nordeste, assim, vai. O povo filipino. E seria uma tragédia, assim, ver eles envolvidos em guerra, porque as bases americanas estão lá. Eles estão na deles, eles tiveram. Eles têm relações inclusive com o Brasil. Eu acho que eles são o tipo de país que não estão nem lá nem cá. Mas eles foram convidados. Assim, eles têm bases militares americanas aí. Só que o governo filipino parece que tá aí porque deixa, entendeu? Eles não são fortes aliados da OTAN, não tem um pacto de defesa mútua das Filipinas com o Japão, com Taiwan, isso não tem. O que eu quero dizer. Eles estão sendo convidados a entrar para o lado mais forte, entre várias aspas, que os Estados Unidos fica espalhando os quatro ventos que eles são a polícia do mundo ainda. Eles ainda não desceram do salto. E eu tenho medo só das Filipinas comprarem a ideia. Vai saber. O problema é que quem compra a ideia não é o povo, porque as pessoas não entendem muito o que está acontecendo, né? É um arrombado que recebe um gracejo. É um arrombado, na maioria das vezes, alienado. É um roubado, alienado que fica deslumbrado com o gracejo, é isso. Exato. Não tô falando do Zelensky, não, tô falando da Filipina. Não é o Zelensky. Mas é isso, cara. Eu acho que a gente passou por tudo assim que tinha no internacional. A gente pode passar pro Brasil. Foi até rápido, achei que ia durar mais. Meu, e o Brasil tem coisa pra caramba, né? Age. Sim. Essa semana eu prestei muito mais atenção na política doméstica no que no governo Lula, de fato, se vai sair ou se não vai esse governo. Sair, que eu digo, é se ele vai começar a governar. Entendeu? Porque passaram por todas as intrigas no cenário internacional. Começou bem, começou falando em acabar com a guerra, muito superficial, mas passou muito do tom. E todo mundo interpretou que ele está disseminando o discurso da Rússia e da China, que ele está completamente alinhado, pelo menos no discurso, né? Então o Brasil está se posicionando. Umas tretas de graça. Tá arrumando as tretas de graça, tá perdendo posições estratégicas, políticas, a troco de nada, que a gente saiba. E agora o teste máximo dele foi esse PL da censura, que eu até te passei durante a semana aí. Sim, cara, então, isso que me tirou o tesão, assim, de muita coisa essa semana. Essa semana eu fiquei envolvido com algumas demandas de alguns alunos meus, e aí eu tive que estudar coisas completamente nada a ver. E essas coisas nada a ver, elas são tão mais importantes do que tanta coisa que acontece que a gente fala que é importante pra caralho. E aí eu vejo pra poluição que é gerada em torno desse projeto de lei que parece que fala-se tudo, exceto o que de fato é e os riscos que a gente de fato corre. Nossa, cara, me dá desespero. Essas coisas que eu andei aprendendo essa semana. Bom, eu vou jogar o vento aqui e depois a gente acerta dentro do que você preparou. Manda. Aparentemente a americana está fazendo escola. Isso me deixa muito triste, porque quando você vai para alguns escritórios de advocacia de nicho, tem muita recuperação judicial acontecendo.
E o que me deixa triste é que assim, a gente é o falso pobre fracassado, né? Porque quando você olha para o Brasil, a gente se acha vira-lata, por quê? Porque tudo em outros lugares do mundo funciona. Olha a indústria europeia, americana, olha como que é os serviços, e aí você olha para o Brasil e parece que nada presta, porque primeiro a gente não tem dinheiro para fazer e segundo a gente não tem competência. Quando na verdade as coisas estão dando certo lá fora porque tem um monte de brasileiros sendo contratado lá para ajudar a fazer certo. E aqui a gente não toma iniciativa de fazer porque realmente não tem muito interesse. E tem um monte de pedidos de recuperação judicial no mercado e eles não estão acontecendo porque o Brasil não dá certo e porque é impossível ganhar dinheiro no Brasil e porque a economia tem frangalhas. É literalmente porque a Americanas está fazendo escola. Sim. Porque dá tanto dinheiro pra você pedir recuperação judicial e dar calote em um monte de dívida que você tem, aí foda-se esses fundos de CRI que os otários compram na Bolsa Brasileira, porque aí se eu pego dinheiro emprestado e dou minha casa de garantia, só que aí eu destruo minha casa e gasto todo o dinheiro, você vai arrancar o quê de mim? Exatamente. E recuperação judicial é isso, é falar assim, devo, não nego, e não vou pagar porque eu nunca vou poder. É isso. Você quer 15% do que eu te devo? Mas aí, se você quiser 15% do que eu te devo, você tem que me dar um termo de quitação dizendo que eu paguei tudo. Senão não brinco. E isso tá fazendo escola, e isso tá contaminando o mercado. E essas pessoas, elas estão... Aí, ó, o Bitcoin serve pra essas coisas. Serve pro bem, serve pro mal. Não foi eu que falei. E aí, assim, não tenho dinheiro, pô. Você não vai encontrar conta nenhuma, com bem nenhum. Eu tenho oficial de justiça aqui na minha casa querendo pegar alguma coisa, mas minha casa tá vazia. E, aliás, já vendi. E as pessoas, elas estão fazendo um cálculo maquiavélico do quanto compensa você simplesmente parar de trabalhar e estão fazendo isso. Sim. Aí eu perguntei para duas pessoas que trabalham com impostos a vida inteira. O que você tem a me dizer do que o Haddad fez? Porque eu particularmente admito, deveria ter feito isso. Acho que todo mundo deveria ter feito. Eu não peguei o negócio lá para estudar e para entender. Mas nem resumo eu procurei direito. Por quê? Porque eu tenho Abdiel, eu tenho Cristiano, eu tenho gente que mastiga para mim e me entrega. E eu sabia que ia passar algum tempo e eles iam ter uma opinião muito forte a respeito disso. As versões que eu escutei, depois você me diz o que você pensa sobre isso. O arcabouço fiscal, assim, o teto de gastos, ele sempre foi uma farsa. O teto de gastos, ele sempre foi para gerar possibilidade de barganha. Porque, basicamente, eu chegar na minha família, aqui, que a gente tem plano de saúde caro, a gente tem escola particular, e eu falar, eu assumi um teto de gastos e agora o máximo que a gente vai gastar é R$1.200. Porque eu quis, porque é o que supostamente eu ganho aqui. Então vai ser isso, não pode gastar mais do que isso. Aí a Lari fala assim, tá, mas tem a mensalidade da escolinha. Não, isso daí é prioridade, isso daí é exceção. Mas aí saiu o Diablo 4, então você não vai comprar, né? Eu falo, não, pera, Diablo 4 não entra nesse teto de gastos aqui, porque é outra parada. Uhum. E cada exceção é negociada e cada exceção tem um preço. Ou seja, é como se esse teto nunca existisse, porque ele nunca valeu para nada. E a iniciativa do arcabouço era de fato apertar os cintos e de fato fazer um teto que funcionasse, e seria um tempo de sangria muito grande até que a gente entrasse na linha, e para o nosso futuro seria bom, porque seria pela primeira vez um teto de gastos de fato teto. E esse foi o projeto que foi apresentado para os empresários. Eles aplaudiram, todo mundo ficou feliz, todo mundo falou, esse é o Brasil que a gente quer. Só que esse plano não tinha a menor possibilidade de passar no Congresso, e o plano apresentado para o Congresso foi diferente do apresentado para o mercado. E isso, acompanhando o jornal, eu cheguei numa coisa muito próxima disso. Só que a mudança muito gritante, e esse projeto ele já está completamente desgastado pelo desgaste político, pelo custo político que ele tem para você conseguir aprovar qualquer coisa que seja. E aí a gente acha que
é a competência do cara que pensou no plano, mas não é a competência do cara que pensou no plano. É como o caminho até a aprovação de alguma coisa e a adoção de alguma coisa é desenhado pelo país que a gente tem formado já hoje. Perfeito. Perfeita conclusão lógica, é isso. E que, tirando por essa conclusão, não faz muito sentido você se preocupar tanto, você ficar indo atrás do projeto, sabendo que não é ele que vai passar, não é ele que vai passar naquele formato, ainda pode mudar muita coisa. E essa semana, tá vendo que explica esse meu esse meu estado de ânimo? Sim. Eu falei, cara, em outras épocas eu teria ficado completamente empolgado e eu teria pego tudo que tem disponível sobre esse arcabouço e eu leria tudo, estudaria tudo. Mas isso é uma visão muito cabaça do Brasil, é muito noob do Brasil, porque é como se a gente não tivesse um arcabouço fiscal, porque a gente não tivesse capacidade de conceber uma coisa que fosse honesta, rentável e funcional. Sim, esse é o Estado. Exato. Eu não preciso falar o quê? Fazer mais propaganda do libertarianismo? Não preciso nada. Tá lá, aí você vem com essa solução simples e caga mais ainda. Ué! Você conseguiu arranjar uma coisa melhor? Não. O Haddad conseguiu arranjar uma coisa melhor? Não conseguiram, então beleza. Não, mas falando sério, essa conclusão lógica do que é possível fazer, do que seria feito de fato. Olha, 25% da população com essa visão que eu tô apresentando aqui, se cada um chamar 2 amigos, já dá 75%. Mas que você tá muito. A galera não consegue se organizar assim pra votar. Não. Você quer explicar arcabouço fiscal, você quer explicar austeridade. Cara, esquece. O que o Haddad envia para o Congresso é uma coisa, o que é votado é outra coisa, e aí chega no Senado vira outra coisa, porque toda criação de imposto, todo corte de gasto precisa ser passado via projeto de lei, senão pode ser enviado via medida provisória, e aí funciona por 2 ou 3 meses e vira maquiagem de conta pública, pedalada fiscal, e você sabe que já deu errado uma vez e uma presidente foi impeachmentada por isso. Então, precisava de muito capital político, que o Lula não tem para nada, então, porque ele já entrou todo vendido. Então, desde o início, o arcabouço fiscal do Haddad, para mim, foi perda de tempo, nem li, nem lerei. Entendeu? E a primeira coisa que foi enviada, inclusive, foi um PowerPoint, ele não tinha um texto. As primeiras pessoas os economistas do MBL que procuraram o tal do arcabouço fiscal para lei, não encontraram nada, porque não tinha nada. É nesse nível que tá. E sou eu que vou ficar perdendo meu tempo? Boa. Tá certo. E é isso. O capital político necessário está sendo testado agora. Começou muito bem. Eu achei que ia ser um tratoraço do Arthur Lira, mas pelo jeito não. Para as pessoas que acham que pressão popular não dá em nada, conseguimos virar muitos votos, já estamos ganhando a votação, mas ainda não é suficiente, precisa de uma maioria de 257 para o projeto ser barrado de fato. Então, tem que ver quantas Tabata vai ter lá falando, gente, eu sabia o que ia votar, mas eu votei errado porque eu apertei o botão errado na hora. Exatamente. E outra que eu não sei em que pé tá, eu não corri atrás para saber, eu até me atentei para isso poucas horas de entrar aqui, que eu tava assistindo uma live, mas eu não sei se essa votação vai ser aberta ou fechada. Se for fechada, pode esquecer, mas pelo menos publicamente um monte de deputado virou de volta, inclusive os republicanos. Olha que engraçado essa história. O republicano estava completamente nem aí, liderança partidária completamente perdida, não sabia nem o que estava acontecendo. Deve ter recebido uma grana do governo para votar a favor do projeto e tava vida que segue. Só que os republicanos não têm canal de TV, a base eleitoral deles não é muito dependente de internet. Uhum. E o projeto de lei basicamente responsabiliza redes sociais pelo que é publicado pelo usuário comum. É como se uma analogia muito boa que eu ouvi de um amigo meu, é como se você responsabilizasse a Tramontina pelos assassinatos com faca. Uhum.
na prática, as pessoas não vão poder usar faca. A Tramontina vai ser proibida de vender. Assim, muito conteúdo bobinho vai poder ser publicado, mas jornalismo sério, a divulgação de opiniões aquelas políticas. Palavras que hoje desmonetizam, elas derrubariam, né? Exato. O que é desmonetizado hoje, o que o algoritmo não ajuda, vai ser suficiente para derrubar seu canal. Você não vai poder falar essas coisas. Então vai todo mundo estar limitado para ter opinião política, para ter um debate sério. Todo mundo teria que ir para a televisão. Eu vou confessar um negócio pra vocês aqui, e eu juro, pelo que vocês quiserem que eu jure, que não é o que eu penso de fato. Mas eu li tanta merda essa semana que eu falei, nossa, cara, bem que podia ter essa porra. bem que eu podia ser poupado de opinião dos outros sobre política, cara. Eu queria que ninguém pudesse falar, porque a gente já tá falando de outra coisa aqui, tá merda. Mas não, nós precisamos de espaço como esse aqui pra conversar sobre esse país que afinal de contas também é nosso. Não é porque você tem 200 famílias com todo o dinheiro que o país e a sua vida é deles. Não, o país é nosso. E a maneira que a gente aceita distribuir isso só acontece porque a gente está nesse caldo de cultura em que ninguém reflete sobre como as coisas funcionam. Senão a gente já teria feito uma redistribuição mais justa e você não ia estar passando fome. Ou insegurança alimentar. Sim. De fato, sim. Se nós, sociedade civil, fôssemos responsáveis pelas coisas de fato. E eu não tô falando pra ninguém fazer revolução. Mas, em sua defesa, eu acho que todo mundo tem esses lapsos de... Cara, se eu fosse um ditador, eu acho que eu eliminaria essa galera. Parte de uma galera, todo mundo tem essa raiva, claro, normal. Mas é isso. E o que foi que deu com republicanos? Tem uma grande base... religiosa, conservadora, reacionária, e que a maior parte da comunicação dessas pessoas está na internet. E que se não for a internet, se esse projeto de lei passar, provavelmente os republicanos vai deixar de existir, porque as pessoas não vão ter a base eleitoral para se comunicar, não vão poder ter perfil no Instagram, Facebook, Twitter, não ninguém falando as coisas que falam. TV, sem nada. Sim. E aí, quando os ativistas, Partido Novo, MBL, o Movimento Liberal Brasileiro, levaram esse alerta para os republicanos, aí o partido oficialmente fechou a votação. Quer dizer, o líder do partido está instruindo todos os deputados a votar contra o projeto. É que assim, para quem... A sua frase, para quem acha que pressão popular não faz diferença, o mero fato de ter todo mundo viralizado isso nas redes sociais, a poluição, o ruído, o exagero, colocou todo mundo falando sobre isso, e aí o cálculo do preço do partido ele sobe. Porque antes ele recebeu uma graninha para votar a favor e uns carguinhos para votar a favor e falou, beleza, eu vou votar a favor. Mas quando você vê o preço que isso vai ter na sua vida, você fala, não, mas isso vai custar o meu cancelamento. E se é pra eu ser cancelado, eu preciso de uma recompensa maior. Oferta e procura aqui. Então você subiu o preço da corrupção, né? Então o incentivo a eles votarem de acordo com o que a população quer aumenta. Por quê? Porque a população está prestando atenção. Imagina se a gente prestasse atenção em tudo que é votar. Sim, exatamente. E até pra amenizar pra galera, porque eu não tenho tempo pra isso, não consigo ficar vendo projeto de lei, tudo que é votado em Câmara e tal. Às vezes um partido passa pelo mesmo dilema. A maioria das pessoas, a maioria dos deputados, assim, o baixo clero, né? A grande maioria, o grosso, vota com os outros. Então ele vê qual pessoa que tem mais a ver com a base dele, tipo assim, um conservador liberal, sei lá, um policial aleatório que é eleito. Vê a votação do Kim Kataguiri, vê a votação dos Bolsonaro e vai votar junto. Não quer nem saber, sabe? O que eu imbrochável votaria? Assim, então. Exato. E a dos republicanos, as lideranças partidárias não se atentaram a isso e receberam um alerta depois. E aí o que foi que mudou? Qual foi a mudança que o Orlando Silva, que é o cara do, se eu não me engano, é PCdoB, ou é do PSOL, que fez a proposta, ele expandiu a imunidade parlamentar, que já existe, certo? Expandiu a imunidade parlamentar para as redes sociais. Ou seja, o projeto de lei vai derrubar. Sim. O projeto Zambelli.
Sim. Todo mundo vai poder, desde que seja deputado, desde que tenha imunidade parlamentar, vai ter a mesma imunidade da liberdade de expressão, um pouco a mais que eles têm lá. Eles têm, devia ser o contrário. A imunidade particular, imunidade parlamentar para quem cumpriu o decoro. Sim. Você acha que você tem que dar imunidade parlamentar para uma mulher que sai com uma arma, caçando o outro, mirando na parede? Sim. Comete vários crimes em uma tarde danada, né? De você aprender o que é decoro e tiver uma opinião decente, aí você manifesta essa opinião e a gente dá imunidade, porque tudo tem que ser debatido, mas por favor. Sim. Se pelo menos tivesse o ônus, né? Os deputados abrissem mão da liberdade que eles têm por não ser mais da sociedade civil. Uhum. Que tem que se comportar como tal, aí talvez a gente isso até fosse viável, essa imunidade parlamentar, mas do jeito que é hoje, não é piada, é uma piada de mau gosto. Mas é isso. Agora, alguns poucos deputados acabaram virando de lado de volta, porque isso perpetua o status quo. Essa imunidade parlamentar nas redes sociais claro que é péssimo para a população de qualquer jeito, só que para os que já estão lá, fecha completamente o espaço para concorrência. Então aquele influenciador independente que está no mesmo viés político que você e te critica nas redes sociais vai ser censurado. E só a sua rede vai ficar de pé. Se eu sou candidato a deputado e não estou eleito e não tenho cargo e não tenho imunidade e estou concorrendo com outro deputado aqui que é reeleição e que tem imunidade, eu tenho que respeitar a lei e esse cara pode falar o que ele quiser. Sim, você só pode abrir a boca durante a campanha eleitoral. E é engraçado porque e aí tudo é válido. Inclusive o cara pode usar o cargo dele para teoria de conspiração ou para vender curso, por exemplo. E se ele violar todo o código de defesa do consumidor com a propaganda dele, ele tem direito de veicular pensamentos para o público. Ele tem direito de fazer as pessoas pensarem nisso. Sim, na pior das hipóteses, você aciona o STF para cima dele e aí fica uma briga entre Cássio Nunes e Alexandre de Moraes. Uma briga de ego entre os ministros do STF para se vai punir ou se não vai punir tal candidato. Igual aquele Alexandre Silveira, Daniel Silveira, esqueci o nome dele. Acho que é Daniel Silveira, o bolsonarista lá. Mas é isso, continua consequente. Aí os caras do STF seguem aquele canal Choquei. E aí tem tempo de saber o que tá acontecendo e toma decisão baseada naquilo. Sim, você fala zoando, mas essa porcaria tá pautando o debate público. Sim, cara. Sim. E eu me vi obrigado a seguir. Eu tenho raiva. E você pensa que não tem gente grande por trás disso fingindo de fofoqueira? Claro que tem. Ficou escancarado no jantarzinho que a Janja deu lá no início do mandato. Mas que eles estão se complicando justamente por isso também. Porque tá mais do que escancarado. As televisões, os jornais estão falando abertamente, defendendo o PL. E os canais online, próprio YouTube, o Twitter, o Instagram, já soltaram comunicados oficiais de isso aqui vai prejudicar o Brasil de tal forma e que o meu serviço vai ser inviável para tais públicos. Então, tá uma briga institucional a céu aberto. Tá todo mundo falando defendendo os próprios interesses, a televisão defendendo o monopólio dele, porque assim, se o debate público, que é grande parte com a população polarizada, grande parte das pessoas que não vão achar esses assuntos mais na internet vão naturalmente voltar para a televisão, gostando ou não, certo? Uhum. Isso significa toda a publicidade que é direcionada para essas pessoas de volta para a televisão, porque desde que com a expansão da internet, com a popularização, democratização da internet, as televisões só perderam o poder. Se fode. Exato, e publicar no YouTube está sendo tão caro ou mais caro do que publicar no Big Brother. Sim. E é claro que tem muita gente incomodadíssima com isso. E é claro que os artistas não estão defendendo a democracia. Um monte de artista demitido da Globo que está recebendo promessa de recontratação se a Globo conseguir passar o PL.
Vejam, a Globo conseguir passar o PL. E não é. Não tô desviando do tom, é isso mesmo, a Globo faz lobby. Tem deputados que respondem à Rede Globo nessas situações. Por aí vocês tiram. Cara, tem. Acho que daqui do Brasil. Só se você quiser falar mais alguma coisa, porque essa semana eu fiquei só nessa. Inclusive, eu não posso deixar passar. Para as pessoas que quiserem, que tiverem vontade de acompanhar esse caso, vocês procuram, deixa eu ver o site certinho, pldacensura.com.br, eu acho. pldacensura.com. Se vocês seguirem qualquer canal mais à direita, porque a esquerda isso é uma briga completamente polarizada. Inclusive tem muita gente de esquerda defendendo isso aqui, baseado nos textos que o Felipe Neto posta com toda a desonestidade dele, porque ele está sendo representante desse globalismo Partido Democrata Americano, e está sendo um representante até na ONU. E vocês já sabem tudo que eu discorri sobre a ONU aqui, a importância da ONU, a importância que a ONU diz que tem, a importância da ONU de verdade. Então vocês sabem minha opinião sobre isso. Então as pessoas estão disseminando o discurso da guerra de narrativa, copiando Felipe Neto e companhia. E aqui no Brasil, muito mais à direita, você vai ver conservadores, liberais, Partido Novo, MBL principalmente, são os mais barulhentos, né? Eu acho que até uma pessoa que não tem mandato é bastante relevante, está organizando eventos presenciais para a gente encher o saco dos políticos no aeroporto. Porque como os palhaços gastam o máximo possível, né? Eles ficam a semana inteira com as famílias, e tem a cota parlamentar que eles podem usar ad eterno. Eles podem ficar indo e voltando aqui de Salvador mesmo. Eles vão de Salvador para Brasília, voltam, e aí pegam outro voo de Brasília para Salvador. E se lasca, dinheiro público. Entendeu? É direito conquistado, você vai falar o quê? Então a galera tá querendo pegar os políticos no aeroporto, que acho que a votação vai ser terça pela tarde, vai ser quarta-feira. Então tem um monte de político que vai sair, que tem um voo da cidade natal, Brasília, e que os políticos vão estar concentrados nos aeroportos. E vai ter uma recepção para eles em Brasília também. Tem muita gente se deslocando, mundo que se identifica como direita e que é contra o PL, porque o PL está censurando basicamente discurso de ódio. E a esquerda que diz que tudo que eu falo aqui no canal do Fausto, a maior parte do PT fala que é tudo discurso de ódio e não devia estar na internet, entendeu? Então, se esse PL passar, se for levado à risca, provavelmente alguns vídeos daqui, ou não sei se vai pegar não sei se vão ser derrubados, ou se daqui pra frente não vou poder mais gravar. Então, provavelmente o Fausto vai ser notificado pelo YouTube, certo? Só pra vocês entenderem a gravidade da situação. Então as pessoas estão indo presencialmente nos aeroportos encher o saco dos políticos e dizer que é uma vergonha quem está votando a favor e fazendo pressão para as pessoas votarem contra. Então, vocês podem encontrar essas movimentações todas e os encontros presenciais no Twitter. Ideias Radicais, Partido Novo, MBL, tá todo mundo organizando essa movimentação aí. Eu vou estar lá, eu acho, na terça-feira. Eu falo que se a Praça dos Três Poderes fosse em São Paulo, a nossa política ia ser menos nojenta, porque os caras iam ter medo de ser pego na saída. Mas o mundo hoje, ele tá feito de um jeito em que você pode pegar os caras na saída em qualquer lugar, né? Sim. E basta que as pessoas elas tenham interesse. O problema é qualquer medida que você tome, eu acho que imediatamente ela é igual quando você vai fazer uma passeata na Paulista por conscientização de alguma coisa e tem os infiltrados lá que vão começar a quebrar a vidraça e só as vidraças quebradas que vão aparecer no jornal e a pauta vai ser silenciada. O meu medo é assim, a gente começar a fazer um trabalho de exposição dos políticos e isso ser exagerado logo no começo para ser suprimido e criminalizado, alguma coisa assim. Mas nada para uma demanda legítima. E assim, a gente tem que fomentar no amiguinho, na amiguinha,
Se você tiver 2 amigos, coloca na cabeça dele que ele tem que ter interesse por isso. E que o interesse dele. Se o cara se lê Choquei, e se o cara acompanha Big Brother, se ele acompanha futebol, ele tem espaço para saber o que o parlamentar tá fazendo. Só que assistir TV Senado, a sua educação na escola não te preparou para isso. Mas você pode procurar um influencer que fale sobre isso. E YouTube, a internet, tá cheio de gente querendo saber o que tá nos trendings dessa semana. E se você colocar o que os parlamentares estão fazendo nos trends dessa semana, vai brotar gente do chão falando sobre isso. Exatamente. Tem interesse de saber o que esse cara tá fazendo. Exatamente. Isso é transformador. E me deu até uma gota de esperança a mais aqui, porque esse PL representa muito mais do que parece. Não é só isso. Ele representa muito mais para a governabilidade do PT. Se isso aqui não passar, eu acho que o PT não passa mais nada. Porque é a primeira pauta que eles estão passando, eles estão investindo muita grana nisso, estão tentando construir base eleitoral em cima disso. Base eleitoral não é o termo correto, eu acho que é base parlamentar. Que é a galera que vai fechar com eles e votar em todas as votações. Isso é um teste de poder, né? E aí isso. O Lula ele vai saber como que... o quanto ele tá podendo. Basicamente. Sim. É isso. Só que eu acho que ele pegou uma pauta muito espinhenta. E o que é ótimo, porque isso pode mostrar que as coisas não passam tão despercebidas, porque você tem uma nova geração muito mais curiosa e muito mais... Deixa eu tentar encontrar uma palavra para isso. Elucidada. Engajada. A internet hoje, ela cria um monte de consumidores com um alto nível de discernimento. Não estou chamando sua avó de burra, seu pai de burro, não é isso. É que a maneira como a gente pensa as notícias hoje, num mundo em que a gente já foi vacinado desde o berço com fake news e com um monte de armadilhas, as pessoas, elas em qualquer canto do interior, você vê uma pequena parte da população com um nível de discernimento muito alto. E essas pessoas, elas estão espalhando isso. Então a tendência é que quando uma pauta ela for muito escusa, as pessoas elas consigam se reunir rapidamente para esclarecer isso, e elas vão descobrir como que elas vão conseguir influenciar parlamentares. Já estão descobrindo, eles já estão atentos às bases deles, né? Sim, de fato. Eu confesso que eu estava sem esperança. Quando eu mandei pro Fausto isso aí, a gente estava perdendo a votação e tinha, eu acho que mais de 200 indecisos. Eu até falei pra ele, normalmente quando isso acontece e a galera já tá paga, não tem o que fazer. Eles votam, ficam em silêncio até o final, votam todo no mesmo dia, fazem de tudo pro voto ser secreto, e a gente não sabe quem votou contra, quem votou a favor, e que provavelmente a gente já tinha perdido. Só que quando eu vi partidos políticos mudando de lado completamente, mudando a chapa de lado, aí eu, nossa, isso aqui tem muito mais... Assim, eu tava desesperançoso, mas tava enchendo o saco das pessoas, tava mandando pra amigo meu e tal, não tô parado. Porque, sei lá, vamos cair atirando pelo menos, né? Mas agora são só 56 parlamentares que não se posicionaram, e a gente precisa de 17 deles, acho que é isso. 218 deles. A gente precisa de 257. Eu acho que é terça ou quarta-feira. E aí... é isso, me encheu de esperança ver o negócio acontecendo, ver virando para o nosso lado. E muito desse custo vai ser cobrado mais para frente. Sabe, eu acho que esse é o tipo de votação que deixaria as pessoas muito revoltadas quando elas se tocassem do que está acontecendo. Quando começasse a cair um monte de página que as pessoas seguem. Porque tem gente que está na bolha falsa, gente que é completamente bolsonarista hoje. E ela não assiste mais Globo, ela tem ódio da Globo, ela segue o Bolsonaro, segue a igreja dela e segue um monte de página de conservadorismo. Imagina se cai tudo de vez.
essas pessoas voltam pra rua, voltam pra frente do quartel, vão fazer barulho, sabe? Então, do mesmo jeito que conquistar é fácil, como que era ditado lá, com 2 cabos e um soldado, você fecha o STF. Manda um cabo e um soldado, você um fecha cabo o e um STF. soldado, você fecha o STF. Você conquistar um território, porque você assaltou lá e falou agora é meu, é fácil, difícil é manter. E alguns projetos eles podem até ser iniciados, mas a população ela está aprendendo a se organizar em revolta. E isso está surtindo efeito, né? A taxação A taxação mostrou muita coisa. mostrou também, muita coisa. Mostrou Sim. muita coisa. Esse governo não vai ter vida fácil em lugar nenhum. O máximo que ele está conseguindo fazer agora, já que ele perdeu na comunidade internacional, ele está tentando organizar, está tentando liderar um novo movimento, está tentando resgatar o ProSul, na verdade. Um movimento de união da América Latina e com o Brasil encabeçando. Que eu sou até a favor, se ele transformar isso num projeto de Estado, tá aí uma coisa que eu vou ser a favor, vou dizer que o Lula acertou e que o próximo governo tem que continuar, esse tipo de coisa. Porque até pra galera encarar uma coisa que eu acho que não tem como ser contra, a pessoa que entendeu o que foi passado no marco do saneamento, por exemplo. Isso foi um progresso para o Brasil que eu nunca tinha visto igual, não tinha esperança que passasse, ainda mais no governo com tanta sujeira entre petista e bolsonarista dominando. A gente conseguiu passar isso nas escuras, os caras não estavam sabendo o que estava acontecendo exatamente. O marco do saneamento permitiu que a livre iniciativa, tanto pessoas físicas quanto empresas privadas, conseguissem fornecer serviços de saneamento onde o Estado não chega. Certo? O Estado tem prioridade e exclusividade até certo ponto. Assim, onde ele nunca não chegou. dá conta, a Itaúsa pode ir lá e começar a investir nisso e colher frutos no futuro. Exatamente. E aí foi revogado pelo governo Lula. Aqui na Bahia, a Coelba, a empresa de saneamento. Onde a Coelba nunca chegou, tem pessoas sem saneamento que podiam estar construindo ou começando a construir agora, e que se tiver alguma obra vai ter que ser interrompida. A pessoa vai ter que continuar sem banheiro, esperando ad eterno a Coelba, até a boa vontade dos 20 anos de governo PT que já teve aqui. O governo da Bahia, 20 anos de PT e até agora nada. As pessoas esperando a Coelba chegar, até agora nada e não vai chegar. Entendeu? Isso foi revogado. Então é isso. É por isso. Porque parece que é birra, sabe? Que eu tô fazendo. Que eu tô torcendo contra o governo. Parece que você é contra o amor. Então. E o que me deixa bastante triste, porque mesmo tem gente esclarecida que não consegue passar dessa barreira, de que pelo menos agora não tem tanto ódio quanto tinha antes. E o ódio ele faz mal, com certeza faz mal, só que a gente não tem ideia do problema que é ter carrego negativo no país, né? Porque a gente joga RPG, cara, na nossa vida a gente quer que amanhã seja melhor do que hoje. E a gente tá num país em que a gente tem as certezas que amanhã vai ser pior. Por quê? Porque a gente não tá dando conta de pagar juros da nossa dívida e porque tudo aquilo que deveria ser usado pra gente conseguir carrego positivo tá sendo dado em cargos e tá vazando em ineficiência. Sim. Cara, até pra provar meu ponto, essa fala sua me fez resgatar memórias de outros papos que a gente teve aqui. Antes do Lula ser eleito, aliás, eu acho que foi pós-eleição, eu lembro que em algum papo eu falei que torcia pro Lula usar o talento político que ele sempre teve e ele quebre minha cara e governe bem o país, e que ele não tenha muitas intrigas com a oposição, que ele consiga realizar os avanços que ele almeja e que melhore a economia do país, que ele não teria escolha a não ser entregar alguma coisa de bom. Eu acho que você vai lembrar de palavras como essa. Sim, não, mas várias vezes você falou isso. Se o Lula puder fazer o que a Kirchner fez e beneficiar 3% da população rentista e deixar todo mundo na merda comendo frango uma vez por semana, tem menor dúvida de que ele faria isso. Mas ele faz isso dizendo que ele se preocupa com o pobre. Porque o pobre ele é a prioridade.
e ele tem que comer, como que pode passar fome? Né? A fala é uma coisa, você tem que analisar o comportamento da pessoa. E aqui esse comportamento está levando. Sim, e uma das coisas que mais me preocupava durante a campanha era a tal da regulação das mídias sociais, que ele parou de falar inclusive no segundo turno, e que preocupava muita gente, inclusive da esquerda, e é justamente a primeira coisa que ele está tentando passar. E se o governo acabasse hoje, ele estaria entregando um país pior do que o que ele pegou. Eu vou responder uma pergunta que eu recebi umas 2 semanas atrás e que eu não respondi. É que o Lula não tem o que fazer. Se você estivesse no lugar dele, o que você faria? Eu acho que hoje é um péssimo dia pra eu responder isso, porque eu tô tóxico hoje. Me desculpem. Eu acho que vocês perceberam que eu tô... Geralmente, essa conversa aqui dura 3 pirula, porque eu sou pirula. Sou eu que pego cada fala do Lucas e estendo ao infinito. E hoje eu tô com dificuldade de fazer isso. Mas... se eu fosse o Lula, eu diria o seguinte: eu renuncio, mas eu não quero que a minha renúncia seja à toa. Eu quero que vocês coloquem uma pessoa com condições de governar no meu lugar. E o que me impede de governar é que eu estou endividado e eu devo para fulano, ciclano, beltrano, eu devo para determinado grupo, eu devo para essas pessoas. Então eu tô com uma corda no pescoço por conta disso, outra por conta disso, outra por conta disso, outra por conta disso, outra por conta disso. E se vocês querem um bom governo, ele tem que saber lidar com essas forças e contrariá-las, e não ser derrubado no meio do caminho. E eu vou deixar uma cartilha aqui, porque eu não vou sobreviver a essa declaração, e sigam essa cartilha que vai dar bom, porque eu sou uma das poucas pessoas que tem acesso a essa informação no Brasil, no mundo, né? Porque a gente está falando de Brasil. Sigam essa cartilha e reconstruam esse país, porque eu tenho que parar por aqui. E eu viraria um mártir. E eu entraria pra história, e eu seria um herói. Mas como eu sou o Lula, então amanhã você veja aí o que de chocante e de emputecedor ele vai falar, e aí vocês fiquem a semana inteira dizendo quanto videogame não transforma você num assassino, e aí você vai estar cumprindo seu papel social de brasileiro, que é de imbecil, que fica atribuindo mais poder a um político do que ele tem de fato. Porque toda vez que a oposição ataca o político, ela o fortalece. E quanto mais ódio você tem, mais relevante ele tem, mais poderoso ele tem. E esse poder é fictício. O poder que você atribui a um político quando você tem raiva, ódio dele, é artificial e é gerado por você. Estimulado por outro, mas é gerado por você. Na verdade, ele é só um arrombado. E seria irrelevante se você não lhe atribuísse relevância. De fato. E engraçado você ter falado isso, porque eu penso que até isso, até ser o mais... até ser o mais honesto possível para a população é difícil, porque eu fico imaginando como é que ele explicaria isso para toda a base dele, toda a base de políticos que ele prometeu tanta coisa, sabe? Muito difícil ele conseguir passar o bastão e tentar fazer qualquer coisa. Isso daqui é completamente utópico. O que eu faria se eu fosse... Não sou. Se eu fosse o Lula, eu jamais teria chegado no lugar onde o Lula chegou. Porque eu não me permitiria fazer o que ele aceitou fazer. Sim. Cara, você falou de responder pessoal, eu lembrei que teve um comentário muito bom que fizeram no nosso último papo e que eu gostaria de responder essa pessoa também. Claro. Você chegou a ver? Acho que é o Eric Garcês. Ele falou sobre a invasão de Taiwan, que seria completamente diferente de invadir o Japão. O Eric manda muito bem, eu gosto muito dele. Ele fica falando assim, o que eu falo não vale nada porque eu sou meio burrão, mas você percebe que ele é uma pessoa que pensa muito por si. Eu acho isso muito legal. Sim, tá tentando chegar no objetivo, eu acho que é isso que vale. Deixa eu ver os pontos mais importantes aqui. Ele
Tem uma argumentação que ele fala sobre a suposta defesa dos Estados Unidos no Mar do Sul da China, como se no papel os Estados Unidos fosse obrigado a defender. Sai tudo bem também. Experiência desse exército gigantesco em um conflito real. Qual a experiência desse conflito, desse exército gigantesco em um conflito real? Eu acho que ele está falando do exército da China. Sim. Mas então, Eric, o treino da tropa americana no Iraque, você me desculpa, mas não vale muita coisa perto do exército chinês. E do próprio exército russo, por exemplo. Então, os Estados Unidos no Iraque é igual a Israel na Cisjordânia. É tipo tanque de guerra contra os caras com pedra na mão. Não é um treino que deixa o cara... E os próprios americanos estão admitindo isso, que a ocupação de Iraque e Afeganistão amoleceu o exército, que não está preparado para situações extremas, mas agora, quando você vê o bombeiro civil da China, ele é mais preparado do que o nosso soldado militar aqui. Sim, e o de Taiwan a mesma coisa. Tirando para essa comparação entre Taiwan e Japão, eu penso justamente o contrário. Eu acho muito mais fácil invadir o Japão do que invadir Taiwan, pelo simples fato de Taiwan estar se preparando para isso desde o dia que eles se organizaram lá na ilha. Então, Taiwan tem um exército tão militarizado quanto o norte-coreano, só que muito próspero, com muito recurso, fruto do capitalismo e das alianças com a OTAN e a OCDE. Uhum. Então, diga. Eu converso... Desculpa te cortar. Eu converso com muitos chineses. E os homens fizeram treinamento militar e as mulheres também. E também conhecem todo mundo da família que também fez. E o convívio com o exército é diário. Enquanto isso, o japonês, ele come lamen lendo mangá de Shingeki no Kyojin. E é isso, o adolescente americano, ele tá vendo Homem-Aranha e Capitão América, e o japonês, ele tá vendo Shingeki no Kyojin e fazendo cosplay. E esse é o treinamento militar que ele tem. Sim, e ele, no mangá ele consegue visualizar o que ele deveria ter feito nos últimos anos. Exato. E assim, mas tem a galera, então, tem a galera que faz o serviço militar, é igual a galera que presta aqui o tiro de guerra, cada lugar vai ter o seu batalhão, mas é uma quantidade muito reduzida e que não se profissionaliza, faz o treinamento e segue a vida, não necessariamente esse cara está preparado para uma guerra. Sim. É que a China, enquanto a gente estava comprando tudo barato dela, ela criou uma sociedade militarizada. É uma coisa que, pra gente, que só vê militar pintando calçada, a gente não tem ideia do que seja. E eu não tô depreciando o militar brasileiro. É porque o militar brasileiro, ele não tem aplicação para um treinamento real. E eles ainda fazem muito. O chinês não. O exército e a população civil, eles estão muito entrelaçados. O trabalho de uma comunidade mantém a estrutura de defesa do outro e é muito regionalizado, e aí eles vão crescendo em blocos que vão fazendo cada vez mais sentido. É uma população bem treinada, não tem o que dizer a respeito disso. Sim, uma ressalva só para a visão que a gente tem do exército brasileiro. A gente vê eles pintando calçada aqui nas cidades. Uhum. Mas ninguém conhece a Amazônia como o exército brasileiro. Nós tivemos muitos líderes militaristas e que colocaram tanto na tradição assim, da presidência da República, no Itamaraty, todo mundo sabe a importância do que é conhecer o próprio território, fazer guerra, impor respeito para os outros. A gente já invadiu o Paraguai, mesmo depois das guerras que a gente anexou parte do Paraguai, que o Solano Lopes tentou levar um pedaço do Brasil. O Fernando Henrique já mandou invadir o Paraguai. E assim, a gente passeou de tanque lá e ninguém disse nada. Tocou o terror no governo paraguaio, que era isso que eles precisavam na época. É uma longa história, depois eu conto aqui detalhes. O ponto é, assim, do mesmo jeito que o Brasil ele tem potencial, porque tem conhecimento e tem recurso para se industrializar muito rapidamente, a gente também tem condições de se militarizar.
Porque a gente tem conhecimento de alto nível. E a gente tem um treinamento de alto nível. Sim. Só que isso... Mais que isso, a gente é militarizado, mas a gente não é tanto quanto... Só que isso demora tempo para você ter uma galera pronta para o combate. E o que a gente está falando é que tudo que a gente compra tá sustentando uma máquina que não é uma máquina industrial, é uma máquina de guerra. Se eles vão usar isso ou não, é outra história. Mas quando você compra um fone baratinho, você está garantindo o território que foi ocupado deles, território de mercado, e todos os recursos desse território, eles estão sendo usados para construir uma sociedade inteira militarizada e pronta. O que eles vão fazer com isso, de novo, não sabemos. Mas não é como se fosse... Assim, vocês vão me desculpar, mas entre China e Estados Unidos a gente sabe bem quem é que faz propaganda daquilo que não tem. Pois é. Excelente ponto. E que a China costuma... Aí vai ter alguém que vai falar assim, pô, você torce pra China mesmo, né? Eu tô falando isso de medo. Várias vezes eu já falei pra vocês que assim, o dia de troca de torturador é o pior dia da vida do torturado, porque ele tava sofrendo ali, mas ele tava acostumado com a tortura que ele tava tendo todo dia. Aí quando ele sabia o que esperar. Ele sabia o que esperar. Agora quando troca de torturador, você não sabe o que vem. Então, a gente não sabe o que vai acontecer com esses países aí que não conseguirem pagar o investimento chinês. Eles já estão perdendo ferrovias, já estão perdendo estradas, e amanhã eles vão perder o quê? A gente não sabe como que vai ser a China hegemônica. Exatamente esse o ponto. A gente nunca viu a China hegemônica e expansionista. Sim. A única coisa que a gente sabe é que a gente está olhando para um país em construção e que toda essa sociedade ela é militar, mais militar do que industrial. Então, como é que eles vão exercer essa hegemonia? Não sei. O que eu estou querendo dizer é, olhem para a China e queiram conhecer esse país, porque aquilo que eles decidirem vai ser muito difícil você não ser forçado a seguir. Ah, mas a gente tá muito longe. Vocês não têm ideia de quanto esse mundo é pequeno, gente. Pois é. Ah, mas o Brasil não tem como ser invadido. Eu não tô dizendo que a gente precisa ser invadido. A gente não precisa ser invadido. Basta que a Shopee, a Alibaba, a AliExpress... Basta que eles parem de comprar coisas e vender coisas, você vai ver só. Exato. A revolta da população. Dá pra derrubar o governo com isso aí. Dá pra fazer arte, muita arte com... Assim, o que eu digo é que tanto os Estados Unidos quanto a China têm muito poder sobre nossa democracia. Eles podem, de livre e espontânea vontade, dar muita força ou tirar muita força do governo vigente. Isso é uma desvantagem competitiva da democracia, que a gente escolheu esse sistema e agora a gente tem que lidar com isso também. E é engraçado você ter falado dos Estados Unidos também, porque essa semana tiveram exercícios militares em conjunto. A gente faz periodicamente isso, mas eu não acho que devia. O Brasil ajudou tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra, enviando suprimentos, e na Segunda Guerra principalmente mandou bastante exército, quando os Estados Unidos entraram primeiro na Europa, já estavam ganhando de fato. Mas muitos recursos naturais que a Europa e Estados Unidos precisavam, a gente passou a oferecer quando a Alemanha começou a perder. Uhum. A própria história dos seringueiros, sim. Toda a borracha era dependente daqui. E o Brasil fornecia inclusive para os dois lados, depois que passou a acentuar para um lado só. Mas enfim. E para além disso, questões de soberania. A gente não fabrica os próprios armamentos, a gente tem muita coisa misturada. A gente tem avião da Suécia, tem tanque inglês, tem metralhadora americana, metralhadora russa, tem equipamento na nossa inteligência, na ABIN, tem tecnologia chinesa. Então a gente é um Frankenstein de armamento assim. A gente não tem o próprio,
Mas pensando por esse lado, é até bom que a gente tenha vários que a gente conhece, pelo menos alguma coisa de todo mundo. Uhum. É uma capacidade da gente, pelo menos, se defender. Deixa eu ver mais algum outro ponto que ele colocou aqui. Quão influente é a China no continente asiático? Cara, todos precisam manter uma certa neutralidade, como a gente falou das Filipinas, porque todo mundo que tenta se colocar para o outro lado, ameaça fazer bloqueio continental na China, eles interferem. Então, com espionagem, a China faz o próprio bloqueio continental no país, entendeu? Uhum. Então ninguém ousa levantar a voz contra o presidente da China, porque não dá. Ali eles são hegemônicos. Deixa eu ver por último aqui. Quando a China conseguir colocar em prática a Rota da Seda, saberemos se ela vai ser potência dominante em diversos aspectos. É o que a gente fala aqui basicamente quase toda semana. O Rock fez um vídeo muito bom destrinchando quase toda a Rota da Seda hoje, né? Cara, eu ia falar, o Juninho me mandou esse vídeo e ele é 98% informativo e 2% de comédia pesada, cara. Eu pagaria pelo ingresso, porque tem muita risada. Tem uma hora que ele fala assim, não, você tem que ver quais são os planos da China quando esses países não conseguirem pagar, e vai ter gente que vai comparar com o Plano Marshall, mas você tem que ver que o Plano Marshall ele não foi feito para ganhar dinheiro, ele foi feito para ajudar os países a se recuperarem. Eu pausei o vídeo nessa hora e eu fiquei dando risada aqui. Claro que é engraçado. Que bonzinhos, eles são bonzinhos, porque são uns nandinhos sem asa. Dá vontade de fazer o L nessa hora. Você fala, cara, é muito amor o Plano Marshall. É isso, cara. É isso. Que jeito, né? O cara que deu. Mas aí depois ele fecha com chave de ouro. Mas você tem que ver, porque aí pelo menos os G7 eles têm responsabilidades, né? E eles não aceitam certos recursos, digamos assim. Eles não fazem negócio com países que não são democracias, por exemplo. Exato, cara. O mundo que o cara tenta desenhar nesses 2% de desonestidade intelectual, cara, não aluna os 98% de informação de qualidade que ele traz, mas são 2% de veneno numa água pura. É isso. Tem que ignorar com força aquilo ali, toca, finge que não ouviu. Sim. Então, isso serve até para responder o questionamento do Eric. Não é porque tá escrito na lei dos americanos que eles vão cumprir. Tá na lei é um dos piores argumentos que tem. Primeiro que a lei é descumprida, a torta e a direito, não é só no Brasil. Aqui a gente capricha, né? A gente consegue fazer isso com força. Uhum. Mas, por exemplo, devolver helicóptero para traficante de droga. Dane-se, a gente faz. Mas boa parte dos acordos que os americanos estabelecem, primeiro que a maioria eles estão sempre em vantagem. E eles são dos principais descumpridores de acordos internacionais. Uhum. Eles violam as próprias leis, as leis que eles ajudaram a estabelecer sempre que podem. Então a gente está no mundo da hipocrisia, cara. Não tem como esperar nada. Quando você escuta o americano dizendo que ele salva a Síria de ditadores, você não tem que perguntar para os soldados se isso é verdade, você tem que perguntar para quem mora na Síria. Sim. Então, o quanto a gente se informa e o quanto a gente aprende o idioma deles e o quanto a gente escuta essas pessoas falando, qual é a opinião delas sobre a presença americana aqui. Sim. E aí eu deixo uma outra pergunta: se não tivesse petróleo aqui, os Estados Unidos ia estar lá? Porque quantos outros lugares também tem ditadores e os Estados Unidos nunca aparecem? Por que aqui? Fica aí o questionamento. Sim. Dessa questão cultural, eu não vejo a China disseminando a cultura deles para fora. Tipo assim, eles fizeram um mandarim simplificado, eles tentam se comunicar por isso e gostam quando outros países vêm estabelecer relações diplomáticas e os representantes sabem o mínimo do mandarim simplificado para falar com eles. Mas eu acho que não passa muito disso, não tem uma Hollywood chinesa. E sobre essa questão hegemônica, eu acho que a gente fala
Normalmente a gente fala muito mal dos Estados Unidos em todos os papos, com razão. Só que, respondendo o questionamento dele, eu acho que em algum momento os Estados Unidos vão responder à altura a um desses ataques. Eu não sei se vai ser na Ucrânia, eu não sei se vai ser no Irã, eu não sei se vai ser na China, mas eu acho que em alguma frente de batalha os Estados Unidos vão tentar combater. Vai ter um prédio com civis explodindo, e aí vai ter um discurso muito inflamado falando de justiça e dever de proteger a democracia, e aí vai ter uma manifestação de força muito poderosa. Eu não duvido que isso vai existir. Eu me preocupo com o dia seguinte. Esse é o ponto. É por isso mesmo que eu tô trazendo esse ponto. Eu acho que vai ter uma próxima Pearl Harbor em algum lugar aleatório, alguma briga, algum ataque desses dos Estados Unidos, que, por exemplo, o Sudão estava atacando embaixadas americanas, os russos estavam ameaçando jatos americanos no céu da Síria, eles passaram no Estreito de Taiwan. Alguém vai fazer uma besteira com alguma dessas provocações dos Estados Unidos, e eles vão comprar a briga, vão responder, justamente porque eu não vi nenhum império, a não ser o britânico, que saiu sem lutar. E mesmo assim, nem o Império Britânico foi sem lutar, eles lutaram nas guerras mundiais. Então, não tem precedente de país hegemônico descendo do salto sem lutar. Entendeu? Então, eu acho que eles vão tentar conquistar alguma coisa ainda. Eu não sei em cima de quem vai ser. Não, o Sudão é meme. É meme, não vai. Eu fico tentando analisar até esses absurdos, porque não faz sentido, né? O Sudão seria um tapa, seria a África em guerra e colonizada de novo. Acho que desastre total humanitário. Tomara que não. Mas eu acho mais provável contra a China, se eles estiverem com vontade de fato de manter a hegemonia, né? Porque eles ainda são, a gente não pode ignorar que eles ainda têm, eu acho que 10 vezes mais investimento bélico do que o segundo colocado. Sim. Mas só que aí, de novo, é esse negócio do carrego, né? A modernização, o fortalecimento e outro reload deles, o custo do reload deles, assim, né? Da recarga por recurso gasto, da maneira que o país está estruturado, envolve muito mais aprovação, que custa muito mais dinheiro. Porque no período de paz houve muito lobby de guerra e muita gente levando comissão para muita coisa. Então o dinheiro público para virar armamento, ele vai sangrando numa tubulação furada que não tem fim. E o chinês não, o cara tá fazendo camisa ali e ele sabe que um percentual da camisa que ele tá fazendo com mão de obra escrava tá indo para sustentar o soldado daquela região, num caminho tortuoso, que não é direto. Não é que o empresário ele chega pro soldado e fala: toma aqui o seu salário, você trabalha para mim. Não. O país ele é feito de que o repasse que a gente tem aqui para Brasília e que vai para os estados, lá é muito parecido, e o repasse ele retroalimenta o exército. Então o carrego e a maneira como o Estado está formatado para continuar se desenvolvendo, eles formam um monte de soldados a cada ano, e não custa a mesma coisa que custa para o Estado americano, porque está todo diluído no funcionamento do próprio país. Eu tenho dificuldade de explicar isso. Faz sentido, te ajudo. O serviço militar nos Estados Unidos não é obrigatório. Tem muito lobby em todas as eleições. Eles gastam uma fortuna discutindo quem vai mandar no país, e para não mudar muita coisa no fim das contas. E o chinês não tem esse custo. Não tem esse gasto assim, de burocracia. Claro, o Estado chinês é bastante inchado, bastante burocrático e controlador. Quanto custa um general para os Estados Unidos e quanto custa um general para a China? Eu acho que já começa por aí. Você tem a estrutura militar dos Estados Unida, ela está em berço esplêndido há 80 anos. E a China é nova, o negócio tá adolescente ali, tá na puberdade, os caras estão querendo mostrar esse potencial todo.
E isso me assusta porque, do mesmo jeito que a gente fala que ninguém faz desfile militar à toa, se está mostrando, se está fazendo uma movimentação, é porque tem pretensão de usar, porque senão fica ruim para o próprio povo ali. Você vê que o excesso de investimento e a militarização da população está criando naturalmente uma crença de que eles têm, que eles vão ser provocados e que eles estão preparados. Isso me assusta. Exato. Eu não sei se você tem muito contato com policiais, uma galera que tem alguma patente, assim, que tem uma experiência de policial. Isso eu já ouvi de alguns deles. Que sempre que alguém fala sobre ser assaltado, sobre assalto, esse tipo de violência urbana, eles falam, nossa, eu sou doido pra ser assaltado. Eu sou doido pra um vagabundo desse colocar a arma em minha cara. Verdade. Sabe? Verdade. Então, a gente levantando a escala, existe muito general, existe muita gente de alta patente nos exércitos dizendo, eu sou doido pra um americano desse tentar bombardear alguma coisa na China. E tem os militares pensam igual. E é do mesmo jeito que aqui a gente fica com essa besteira de Deus acima de tudo, lá não foi de poucas pessoas que eu escutei, a gente não quer guerra, mas a gente está preparado, a gente não tem medo dela. E esse é o mantra da China hoje, a gente não quer guerra, a gente não vai começar uma guerra, mas a gente não tem medo dela. E isso, ao mesmo tempo que é nobre, que é muito bonito, ao mesmo tempo deixa toda essa população muito suscetível a um trigger, assim, a um 11 de setembro, a um prédio, uma praça, algum ataque que seja considerado externo, e aí a população inteira fala, não, chegou o momento, era para isso que a gente estava se preparando. Exato. Vale para os dois lados. Sim. Eu acho que mais cedo ou mais tarde, com os caminhos com os rumos que o mundo está tomando, acredito até que seja inevitável. Mas, enfim, é assustador pensar nisso, mesmo com nossas conversas sempre caminhando por esses assuntos. Tem um outro vídeo que eu queria mencionar. O Attila, ele fez um vídeo com um antropólogo. Cara, como eu queria fazer antropologia, e como eu sou feliz de ter influenciado algumas poucas pessoas a fazerem antropologia, de tanto que eu falo nesse curso. Sei. E ele fica falando assim, pô, a gente tá o tempo inteiro tentando se colocar, né, numa escala de valor. Então a gente poderia estar aqui em saco de pão, a gente podia estar mas a gente vai em busca de símbolos, uma camisa, um relógio, um sinal, e o tempo inteiro isso comunica. E a gente conquistou muita coisa, a gente experimentou muito do mundo, e ainda assim as coisas que são mais importantes para a nossa vida, elas estão abundantes ao nosso redor. Então hoje você compra coisas na Shopee com uma facilidade tremenda, você importa peças da China com uma facilidade tremenda, e você está aí todo tecnológico, só que talvez seja um antídoto para a ansiedade você pegar os velhos na praça jogando dominó e pedir para eles te contarem como que era a infância deles. E você vai escutar essa conversa aqui pra gente é chato, que é padrão, na minha época não tinha essas coisas não, na minha época era todo mato, na minha época não era assim, e você vai escutar essas coisas que pra gente são sem graça, ultrapassado, um tempo de tédio que a gente não quer pra nossa vida. Só que se você prestar atenção com os ouvidos certos, assim, se você prestar atenção do jeito certo, você vê que tudo que um ser humano precisa estava ali na infância deles em abundância. Que é relações interpessoais, relações com significado, propósito, pertencimento, amor, família, trabalho, relevância na vida do outro, tá tudo ali. E pra gente manter isso, e pra gente voltar para uma vida simples, o simples e absolutamente necessário é muito fácil da gente conseguir. Então o mundo ele tá ficando muito complexo. Mas eu queria preparar o coração de todos vocês para, se a gente precisar voltar para um mundo simples, não é o fim do mundo. Pode ser, muito pelo contrário, uma felicidade livre de ansiedade que a gente não tem hoje. Então, de fato.
vamos tentar entender o quão complexo o mundo é, caso seja esse o interesse. E acho que se você não tem interesse, você não estaria aqui. Então vamos tentar entender a profundidade, a complexidade, mas não ache que porque o mundo está em guerra, você não pode criar o seu Shire, o seu condado, e levar uma vida de hobbit com as pessoas que você ama. Dá pra fazer isso sim, mesmo lá fora, estando infestado de orc do jeito que anda. De fato, de novo, enaltecendo o Brasil, porque isso é um dos poucos territórios que você pode realmente pensar só nisso e esquecer do resto do mundo, se você quiser. Sim, porque o finlandês não tá podendo fazer isso hoje. Não tá, não. E é engraçado, eu tava conversando com a Vanessa, tem conversa com a Vanessa, com o Fábio, com o Júlio, tem um monte de conversa que, assim, simplesmente não consegui ter essa semana. E completamente me perdoo por isso, me perdoo totalmente por isso, e vou fazer no momento que eu estiver bem, o vídeo vai sair melhor. Mas a Vanessa me mandou uns áudios e ela falando, é engraçado, né, porque a Finlândia todo ano aparece no ranking de felicidade do mundo. E a gente brasileiro vira lata, olha pra Finlândia e fala, nossa, os caras são felizes mesmo. Por quê? Porque os filtros que a gente usa para definir felicidade são nossos. A gente vê o custo da educação, o custo da saúde, o custo do entretenimento, a gente vê acesso à natureza, a gente vê determinadas coisas e fala, nossa, os caras têm tudo. Se eu tivesse a vida que o finlandês tem, eu seria feliz. Aí você vai lá ver que as casas têm um quintal enorme e que cada quintal tem o seu parquinho. E que as famílias fazem um parquinho em cada casa para não ter que colocar as crianças brincando na praça pública. Por quê? Porque você tem que depender do seu país, mas você não tem que ter relação próxima com o cara que mora do teu lado. Você vai ser normal com o cara que mora do teu lado. E olha que merda, e olha que foda que é você ter uma natureza brasileira e cair de paraquedas num lugar onde você não pode sorrir pro seu vizinho, porque senão você é otário. Cara, muito legal você ter falado isso, porque me lembra da presidente finlandesa e do motivo dela ter caído. Porque ela bebeu na festa e deu risada. Exato, porque quando o chefe de Estado é pego nesse tipo de situação, não é a presidente da Finlândia que está bêbada, é a Finlândia que está bêbada. E ela não pode estar bêbada do lado do Putin. Mas do lado da Rússia. É bêbado porque é o único entretenimento, é a única fuga que eles conseguem da realidade. Eu sei, mas beleza, a população pode à vontade, mas não a presidente. Entendi o seu ponto. Entendeu, né? Então, se fosse aqui no Brasil, ela poderia beber à vontade, olha só. Se fosse aqui no Brasil, ela já tava bêbada. Não, a gente não tem um presidente bêbado, não é impressão sua. Ele já baniu o jornalista por falar isso, viu? Já mandou o jornalista embora. Não esqueça, tá tentando passar um projeto de lei esquisito aí pra gente não poder falar isso, que nem de brincadeira mais. Se vocês não encontrarem esse canal semana que vem, procurem o Mundo de Morquinho. Sim. Mas é isso, falando sobre possíveis saídas da população, cara, eu acho que assim, vai gerar muita revolta se esse tipo de negócio passar. Mas todo mundo tem uma saída pra isso. Tem VPN, a gente vai pro Rumble, vai pro Odyssey, vai pra onde der, tá ligado? Acho que a longo prazo nem isso vai ter controle. Vamos pra internet chinesa. Sim. Cara, eu tô achando um milagre essa conversa ter demorado, ter perdurado 2 horas. Não foi sacrifício. Eu achei que eu não ia nem conseguir. E tô feliz pra caramba e rolou de forma super natural, obrigado. Isso. Alguma consideração final? Acho que é isso, né? Cara, eu acho que é isso. Como sempre, agradecer a atenção das pessoas. É sempre um prazer estar aqui e semana que vem, qualquer movimentação importante eu trago. Valeu, Lucas. Abraço, pessoal.